Vasco atende primeiro pedido de Fernando Diniz e tem reforço chegando aí na colina histórica, tá? Eu vou trazer tudo isso a você aqui neste Fala Gigante. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações sobre mercado da bola. Um vídeo aí, é claro, bastante agitado e completamente imperdível para todos vocês. Mas olha, vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse é o canal do torcedor vascaíno. Você que ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, não perca tempo, né? Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. No Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, para te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal, saindo pela parte da noite, para fechar aí o dia, né, com chave de ouro, deixando você muito bem informado sobre o nosso Vascão. Então, é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, volta a repetir e venha correndo aqui embaixo e já ajude o nosso crescimento. Vamos juntos fazer de um canal gigante cada vez maior aqui dentro do YouTube. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. E bom, vascaíno, esse Fala Gigante, ele será feito única e exclusivamente para falar sobre o mercado da bola, para falar sobre possibilidade de reforço aí para o Vasco, inclusive propostas já até feitas. O Vasco da Gama ele vai contratar, o Vasco da Gama ele vai trazer reforços nessa janela de transferências. Essa é uma certeza, é uma convicção. Havia uma expectativa até para que nesta reapresentação do Vasco, do elenco Cruz Maltino, que vai acontecer nessa semana, que se iniciará amanhã, novos nomes, novos reforços, jogadores já contratados estivessem presentes nessa reapresentação para trabalhar com o Fernando Diniz durante todos esses dias até o retorno do Campeonato Brasileiro, até a partida que o Vasco terá no próximo dia 15 de julho contra o Independente Del Valle. O objetivo da diretoria era esse. A janela só abre dia 10, mas reforços, ou melhor, reforços, já podem estar treinando com o elenco antes mesmo de serem oficializados, antes mesmo de serem apresentados. Mas não rolou. O Vasco não contratou ninguém até agora, o Vasco não conseguiu fechar nenhum negócio, mas as movimentações acontecem a todo vapor. E a chegada do diretor executivo Admar Lopes está sendo fundamental para que as coisas andem. Inclusive, o primeiro contato de Admar com o Fernando Diniz foi muito importante, um contato em que o Fernando Diniz evidenciou a ele os pontos em que acha necessário atacar nessa janela de transferências com relação a contratações. E o Admar Lopes também, tendo a sua visão de futebol, falou com o técnico Fernando Diniz e mostrou para ele o que ele entendeu desses últimos 9 jogos do Vasco sob o comando do novo treinador. Inclusive, até na própria coletiva, né, de apresentação do Admar Lopes, o próprio diretor executivo fala que vê o elenco do Vasco como um elenco desequilibrado e entende a necessidade de reforços para algumas posições. Mas Fernando Diniz, Admar Lopes, a diretoria do Vasco da Gama, eles ambos são unânimes em um consenso. O quê? O Vasco não tem que trazer qualquer reforço. Para o Vasco contratar, tem que ser jogadores pontuais, que cheguem para resolver problema, diferente do que aconteceu nessa janela de transferências do início do ano, onde o Vasco trouxe Lodi Augusto, gastou milhões e ele não foi pontual, ele não resolveu o problema do Vasco. O Vasco traz Benjamin Garré para a ponta direita, gasta milhões e ele não foi pontual, ele não resolveu o problema da ponta direita do Vasco. Exemplos, diferente do Nuno, que veio, o Vasco gastou milhões e foi um reforço pontual para uma posição carente dentro desse atual elenco. Então, diante disso, o Vasco vai atacar o mercado nessa próxima janela de transferências dessa forma, de uma forma pontual e atendendo aos pedidos do técnico Fernando Diniz. E diante disso, diante dos pedidos do técnico Fernando Diniz, o Vasco da Gama hoje tem 2 grandes nomes visados, tá? 2 atletas que inclusive já trabalharam com o Fernando Diniz. Primeiro, Gabriel Pirani,
Eu já venho falando com você, amigo vascaíno, sobre esse jogador há algum tempinho. Gabriel Pirani, que é um atleta cria das categorias de base do Santos, que trabalhou com o Fernando Diniz no Santos, mas após a passagem inicial no Santos com o Fernando Diniz é demitido do Clube Paulista, ele vai para o Fluminense, e no Fluminense, quando ele chega no Fluminense, ele faz o seguinte, ele pede à diretoria para contratar o Gabriel Pirani por empréstimo, e ele vai para o Fluminense novamente trabalhar com o técnico Fernando Diniz. Assim, para o Gabriel Pirani, o Fernando Diniz é o grande nome aí da sua carreira. Teve uma importância muito grande para que o Gabriel Pirani conseguisse se tornar, né, um jogador de futebol e virar essa chave. Hoje, o Gabriel Pirani veste a camisa do DC United, do futebol norte-americano, tem um contrato apenas até o final do ano com o DC United e pode, já nesse momento, assinar um pré-contrato com o Vasco ou até mesmo, junto ao clube norte-americano, conversar e até conseguir uma liberação imediata, né? Uma rescisão antecipada, uma liberação antecipada, sair nessa janela de transferências e fechar com o nosso Cruz Maltino. É um nome que o Fernando Diniz pediu para o Admar Lopes, tá? O Fernando Diniz colocou esse nome na mesa do novo diretor executivo do Vasco da Gama e pediu a contratação. O Vasco, diante disso, já fez uma consulta ao clube norte-americano. O DC United já foi consultado pelo Vasco da Gama. Até o momento, esse interesse ainda não evoluiu para uma proposta. A consulta foi apenas inicial para o Vasco entender as condições de negócio, mas é um nome que está no radar do Vasco da Gama. A partir de julho, volto a repetir, virou o mês, ele já poderá assinar um pré-contrato, mas o objetivo do Vasco da Gama é tê-lo de forma imediata dentro do CT Moacir Barbosa. Um nome que o técnico Fernando Diniz gosta muito. Trabalhou com ele no Santos e trabalhou com ele também no Fluminense. E tem por objetivo agora trabalhar também com Gabriel Pirani no Vasco da Gama. Um jogador assim, cara, posso ser sincero, que seria interessante para a composição de grupo. É um atleta que hoje não tem um jogador com essas características dentro do elenco do Vasco, né? Gabriel Pirani, ele hoje no DC United atua como um camisa 10, é um jogador que gosta de atuar nessa função do campo, que o Felipe Coutinho tem que atuar, né? À frente dessa dupla de volantes, se atrás desse trio de atacantes, é aquele jogador chamado de entre linhas, né? E é um jogador muito intenso, muito dinâmico, porque diferente do Coutinho, que tem já os seus 33 anos, o Gabriel Pirani tem 23 e é um nome que já conhece o trabalho do técnico Fernando Diniz e o Fernando Diniz gosta de trabalhar. Com a saída do Paê, o Vasco precisa ir ao mercado para trazer esse camisa 10, esse meia armador. E o Fernando Diniz enxerga o Gabriel Pirani como um grande nome para suprir essa carência desse camisa 10, para na ausência de Felipe Coutinho, que vai acontecer. Coutinho não vai atuar 90 minutos em todos os jogos e muito menos todos os jogos Felipe Coutinho será titular da partida. Então, quando o Coutinho não tiver, o Vasco precisa de um nome. Hoje, não há dentro do elenco esse jogador. E o Fernando Diniz pediu para que esse atleta, para suprir a ausência do menino Couto, venha a ser Gabriel Pirani. Um nome que não se necessita de um alto investimento ou talvez nem de um investimento seja necessário e que pode chegar para trabalhar novamente com um técnico que virou a chave de Pirani na carreira. E um outro nome também que trabalhou com o técnico Fernando Diniz é o Brenner. Eu, Lucas, já venho trazendo essa situação a vocês já há algum tempinho e agora, meu amigo vascaíno, essa situação está começando a sair do campo da idealização e se tornar uma grande realidade. Porque o jornalista Ale Vecchini, jornalista italiano, tá? Trouxe a informação que o Vasco da Gama não apenas está interessado pelo atacante Brenner, de 25 anos de idade, como também já formalizou uma proposta pela contratação deste jogador. A primeira proposta formalizada pelo Vasco, pelo atacante Bremer, e uma das primeiras propostas que o Vasco formalizou olhando a janela de transferência que será aberta nesse próximo dia 10 de julho. Então o Brenner, amigo torcedor vascaíno, neste exato momento tem possibilidade de fechar com o nosso Vasco da Gama. Brenner, como eu trouxe a vocês também já em vários vídeos aqui do canal, mas volto a repetir, eu acho importante, um atleta cria das categorias de base do São Paulo, que no São Paulo não conseguiu se destacar, não conseguiu jogar bola, e ele
depois de chegar, né, no futebol profissional e não conseguir aparecer, o Fernando Diniz lá no Fluminense pede a contratação do Brenner. O Fernando Diniz lá no Fluminense já olhou para o Brenner e viu bom jogador. Então ele vai para o Fluminense a pedido do Fernando Diniz, tem 6 partidas com o Fernando Diniz no Fluminense, mas logo quando o Fernando Diniz sai do Fluminense, ele vai para o São Paulo. E quando chega o São Paulo, tem o Brenner ali no elenco. Mas qual é a questão? O Brenner tinha um vínculo contratual ligado ao Fluminense. Porque é o seguinte, o Fernando Diniz ele faz a temporada de 19 no Fluminense, aí ele pede o Brenner. Ele é demitido, fica livre no mercado. Vira o ano, vai para 2020, o Fernando Diniz vai para o São Paulo, ele é anunciado pelo São Paulo. Só que o Brenner está lá no Fluminense, com um empréstimo ligado ao clube carioca. E aí o Fernando Diniz fala assim com a diretoria do São Paulo. Ô, diretoria, pede o Brenner de volta, porque o técnico lá do Fluminense não está utilizando ele. A diretoria do São Paulo pede o Brenner de volta, ele volta em um empréstimo antecipado. O Fernando Diniz começa a usar o Brenner e ele fecha aquela temporada de 2020 com 44 jogos, 22 gols marcados e 4 assistências, fazendo uma temporada absurda, espetacular. Destaque, um dos melhores jogadores daquele ano de 2020 vestindo a camisa do São Paulo no futebol brasileiro, tá? E diante dessa situação, ele é vendido logo no ano de 2021, um ano após essa temporada no São Paulo, ao Cincinnati pelo valor de 66 milhões de reais, cara, muita grana. Então ele vai para o Cincinnati, se destaca também no Cincinnati. Na primeira temporada são 8 gols. Na segunda temporada são 18 gols em 31 partidas com 6 assistências. E aí, meu amigo, era muito talento, muita qualidade, muitos números muito bons que não fizeram com que o Cincinnati conseguisse segurar ele. Então ele vai para a Udinese da Itália e desde então está na Udinese. No futebol italiano não está conseguindo se destacar, tá sem uma rodagem, tá sem destaque, e por isso que o Vasco da Gama hoje olha com ótimos olhos para o jogador, porque foi nas mãos do técnico Fernando Diniz que o Brenner brilhou. E tu acha que o Fernando Diniz não tá de olho nisso? É claro que tá. O Fernando Diniz já sabe que o Brenner não quer permanecer por lá, sabe que o Brenner não está sendo utilizado. São 19 jogos em 2 anos no futebol italiano, muito pouco, muito pouco. E nesse momento o Fernando Diniz tem como principal objetivo tirar o Brenner de lá, trazê-lo ao Vasco da Gama e fazer do Brenner o que o próprio Fernando Diniz conseguiu fazer com o jogador no São Paulo lá no ano de 2020. Tornar o Brenner novamente um dos principais jogadores do futebol brasileiro. O Brenner está animado pela relação boa que tem com o técnico Fernando Diniz. O Brenner é, assim como o Gabriel Pirani, apaixonado pelo treinador, e a palavra, uma ligação, um pedido do técnico Fernando Diniz influencia muito, sim, na chegada desses dois atletas. Então as coisas podem andar. Volto a repetir, o Vasco já formalizou uma proposta ao Udinese, um empréstimo com opção de compra, e a expectativa é que isso saia do papel. O empresário hoje do Brenner é Giuliano Bertolucci, mesmo empresário do técnico Fernando Diniz, com bastante influência no futebol mundial, que consegue sim abrir portas, e não surpreenda se o Vasco conseguir, olha, essa baita contratação. A possibilidade do Vasco conseguir contratar o Brenner é uma excelente notícia para o Vasco da Gama. O Brenner é um jogador de outra prateleira. O Vasco contratando o Brenner, tendo o Ryan pelo lado direito do campo e olhando para o lado esquerdo, e com todo respeito ao Nuno Moreira, conseguindo trazer um bom jogador de beirada, rápido, agudo, o Vasco terá um trio ofensivo, amigo. O Verratti é um jogador importante, muito importante, mas o Brenner, em alto nível, como ele apresentou no São Paulo, como ele apresentou nos Estados Unidos, ele vai ganhar a posição de titular do Verratti. Ponto. E aí, olhando o Brenner como um 9. Cara, o futebol hoje é intenso, meu amigo. Não tem mais essa. Com todo respeito, mas a gente tá vendo o Flamengo. O Flamengo jogou contra o Chelsea com 3 jogadores na frente, sendo que nenhum era centroavante camisa 9. O Pedro, que era um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro recente, é banco. Porque não dá mais para jogar futebol se tu não for intenso. Esquece, amigão. O Verratti é um baita jogador, mas se o Vasco ele quer começar a alçar voos maiores, vai precisar dar uma segurada no Verratti. Ponto. Em alguns jogos, não. Em outros, sim. Um trio ofensivo rápido, consiga fazer essa marcação-pressão, consiga subir linhas, que consiga correr. Tu não vê o Red Bull Bragantino aí, ó? Quem é o jogador, assim,
de mais idade no Red Bull Bragantino, não existe. Tudo jogador jovem, é tudo correria, é futebol intenso. Essa é a realidade de hoje. Então, diante dessa situação, Vasco contratando o Brenner e jogando a bola que sabe, que o técnico Fernando Diniz sabe que ele joga, é titular. Com o Ryan na ponta direita, titular absoluto o Ryan. E na esquerda contratando um bom ponta. Amigo, mas terá um trio ofensivo de dar inveja aí no futebol brasileiro. Mas vamos ver. Proposta já na mesa e, é claro, qualquer novidade eu trarei a vocês aqui neste qualquer novidade eu trarei a vocês mais pra frente nos próximos vídeos. Tem uma boa noite gigante aí saindo também pela parte da noite desse domingo. Então fique ligado, porque qualquer novidade eu também já trago no último vídeo do dia. Show? Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desse domingão. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a vocês, agora sim, com boa noite gigante. Vamos que vamos. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.